E aí, galerinha, o tema da aula de hoje é zoologia. Então, vamos lá? Hoje nós vamos aprender a como classificar os seres vivos. Mas primeiro precisamos saber alguns termos. O primeiro termo é a sistemática, onde ela busca descrever a biodiversidade dos seres vivos. A taxonomia vai classificar esses seres vivos em grupos, por exemplo, reino, filo, classe, ordem, entre outros. A filogenia busca estabelecer relações de parentesco entre as espécies. Agora vamos estudar um pouco sobre a filogenia. Linneu apresentou 5 classificações. Eram elas: classe, gênero, reino, ordem e espécie. As classificações família, domínio e filo vieram só mais tarde. Um bom método para você não esquecer disso é usando a frase reficofage, que cada sílaba representa uma classificação. Na classificação também existe o domínio, e nela tem representantes chamados árquea, bactéria e eucária. Agora vamos falar um pouco sobre a cladística. O que é um cladograma? O cladograma são representações gráficas das relações filogenéticas entre os diferentes grupos de seres vivos. Mas como se lê um cladograma? Na base do cladograma, há a raiz. Ela representa o ancestral comum dos táxons em estudo. Seguindo o cladograma, encontramos alguns pontos que significam as novidades evolutivas. Percebemos que a nossa linha evolutiva se bifurca, dando origem a 2 caminhos. Ao final, teremos os táxons atuais dispostos no final da extremidade da árvore. O tempo caminha desde os ancestrais comuns até a extremidade do cladograma. Então, o tempo pode ser representado como uma seta desde o mais antigo ancestral até o topo. Cada nó representa a diversificação por cladogênese e o ancestral comum dos ramos acima. Assim, o nó entre o grupo D e E representa o seu ancestral comum. Agora vamos dar alguns exemplos de classificação. O primeiro exemplo que vamos dar é do cavalo marinho. Ele é classificado da seguinte maneira: reino Animalia, filo Chordata, classe Osteites, ordem Gasterosteiformes, família Cygnathidae, gênero Hippocampus e espécie Deni. O segundo exemplo é do peixe palhaço e ele é classificado da seguinte forma: reino Animalia, filo Chordata, classe Osteites, ordem Perciformes, família Pomacentridae, gênero Amphiprion e a espécie Frenatus. E o nosso terceiro exemplo são das arraias, cujo reino é Animalia, filo Chordata, classe Elasmobranque, ordem Ragiformes, a família Myliobatidae, gênero Aetobatus e a espécie Narinari. Agora vamos falar sobre as regras de nomenclatura. Depois de classificar os seres vivos, Linneu viu uma necessidade de nomeá-los. Então, padronizou a forma de dar nome aos seres, facilitando a comunicação entre os cientistas e o público interessado. O nome científico, ele é binominal. Ele é composto por 2 palavras, sendo a primeira gênero e a segunda o epiteto específico. Bom, o epiteto específico, ele caracteriza a espécie. Este nome pode ser dado em homenagem ao cientista que descreveu a espécie ou uma característica específica do indivíduo.
A primeira letra da palavra deve ser escrita em maiúsculo e o restante em minúsculo, incluindo o epíteto específico. O nome da espécie deve ser em itálico ou sublinhado. Se esse nome for escrito mais de uma vez no mesmo documento, o gênero pode ser abreviado. Como já foi falado sobre as regras de nomenclatura, agora vamos dar nome às espécies. Podemos observar um tubarão, conhecido popularmente como galha branca de Recife. Seu nome científico é Trienodon obesus. Então, agora vamos separar qual é o gênero e qual é o epíteto específico. Trienodon é o gênero, começando sempre com a letra maiúscula, enquanto obesus é o epíteto específico, começando com a letra minúscula. Quando citado mais de uma vez em algum artigo ou livro, pode ser abreviado, ficando T. obesus. Podemos observar a anêmona gigante. Seu nome científico é Stichodactyla gigante. Sendo assim, seu gênero é Stichodactyla e o seu epíteto específico é gigante. Outro exemplo é a raia de manchas azuis. Seu nome científico é Teniura lima, tendo como gênero Teniura e o epíteto específico lima. Olá, vestibulandos, tudo bom? Hoje nós vamos aprender sobre os diferentes filos do reino animal, assim como suas características e o local onde vivem. O primeiro é o filo Porífera. Seus representantes são as esponjas. As esponjas são os animais mais simples, por não possuírem tecidos verdadeiros. Elas são formadas por esqueleto de calcário e o seu corpo é cheio de poros por onde entram água e os nutrientes na sua filtração. Elas vivem nos oceanos e são animais que ficam fixados no solo ou em rochas por toda a sua vida. Como importância ecológica, esses animais são utilizados como abrigo para pequenos invertebrados. O segundo é o filo Quinidário, sendo representados pelas águas-vivas, corais e anêmonas. As águas-vivas são animais um pouco mais desenvolvidos do que os poríferas. Seu corpo é gelatinoso e formado basicamente por 98% de água e se assemelha a um guarda-chuva. Esses animais possuem tentáculos que são utilizados principalmente para a captura de suas presas. Esse tentáculo, em contato com nós humanos, pode causar irritações na pele ou queimações de alto nível. Esses animais habitam oceanos e passam uma parte de sua vida livre natantes. Esse filo é famoso por ter bastante importância ecológica e também por causar acidentes nos mares, como é o caso da água-viva. Os corais são animais formados por um exoesqueleto duro de carbonato de cálcio. São coloniais e formam os recifes de coral. Os corais fazem simbiose com microalgas que liberam compostos orgânicos para a nutrição. Eles também funcionam como refúgio para diversos animais. As cores que observamos nos corais, elas são transmitidas por essas microalgas no momento de sua fotossíntese. O terceiro é o filo Molusca, sendo representado pelos caramujos, lesmas, mexilhões, ostras, lulas e polvos. Esse filo tem bastante importância econômica pela produção da pérola e também importância médica, pois alguns caramujos podem causar doenças como a esquistossomose. Os polvos são animais bastante inteligentes. Eles têm diversas estratégias de defesa contra o predador. Uma delas é a camuflagem, onde ele utiliza cores do ambiente para se disfarçar e não ter predadores, e também pode ser utilizado para a captura de presas. Eles possuem 8 tentáculos e vivem apenas em ambientes marinhos. O quarto é o filo dos artrópodas, sendo representados por crustáceos, aranhas, escorpiões, opilhões e ácaros. Mas hoje vamos falar particularmente dos crustáceos. O ermitão é conhecido popularmente como caranguejo eremita ou paguro. É um crustáceo marinho desprovido de carapaça no abdômen. Por isso, utiliza as conchas de moluscos que já morreram para se abrigar, carregando-as por toda a vida. Sempre que o ermitão vai crescendo, ele procura uma nova concha para a utilização.
O ermitão possui uma relação ecológica de mutualismo com as anêmonas, que os protegem de predadores por possuírem células urticantes, e em troca, as anêmonas se alimentam de sobras deixadas pelo ermitão. O quinto filo é dos equinodermas, sendo representados pelas estrelas do mar, ouriços e bolachas da praia. Esses indivíduos, eles são encontrados em todos os oceanos, sendo exclusivamente marinhos. As estrelas do mar são animais que têm corpo formado por esqueletos de calcário com pequenos espinhos. Possuem uma grande regeneração, ou seja, se você cortar uma parte da estrela, ela cresce novamente. Seu corpo é dividido em 5 partes dispostas ao redor de seu eixo. O sexto filo é o filo dos cordados. Esse filo agrupa indivíduos que possuem notocorda, que é uma estrutura de sustentação do corpo, sendo eles, então, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. Hoje nós vamos falar particularmente dos peixes ósseos e dos peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos possuem tipos de corpos variados, sendo comprimido, deprimido ou atenuado. O comprimido é achatado lateralmente, o deprimido é achatado dorso-ventralmente e o atenuado é alongado. Possuem nadadeiras pares muito desenvolvidas, que dão melhor equilíbrio a esses animais. Possuem cores variadas e podem ser de água doce ou salgada. Eles costumam viver em rochas ou em recifes de coral. Como exemplo, podemos citar o peixe-palhaço, que vive nos recifes de corais para buscar alimento e se abrigam em anêmonas. Os peixes cartilaginosos são formados por tubarões e raias. Os tubarões possuem seu esqueleto formado por cartilagem. São grandes predadores, de topo de cadeia, por possuírem mandíbulas e dentes bem fortes, capazes de dilacerar a sua presa. Eles são perigosos para nós seres humanos quando estamos em seu habitat. As raias também são peixes cartilaginosos. Seu corpo é achatado dorso-ventralmente e suas brânquias ficam na parte ventral, ou seja, embaixo, próximas à cabeça. Sua boca tem forte sucção, que é por onde elas se alimentam. Algumas espécies possuem uma cauda longa com um formato de chicote pontiaguda, podendo causar acidentes às pessoas. E nós, como podemos ser classificados? Até mais!